Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um estudo de GDC da Igreja da Cidade, aqui no nosso canal IC Online. E vamos começar pelo nosso devocional, as promessas de Deus. Hoje, dia 10 de fevereiro, promessa de um Salvador. O texto de Joel 2,32 diz o seguinte: "E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar." Essa é uma promessa, ela é muito direta, muito assertiva sobre qual é o único caminho da salvação. E nós vemos que o apóstolo Paulo também fez menção a essa referência, lá em Romanos, e faz com que esse verso seja realmente uma chamada para que nós reconheçamos a necessidade que nós temos de clamar a Deus por ajuda. Invocá-lo implica, sim, buscar um relacionamento pessoal e de dependência para com Deus, Onde nós buscamos a intervenção dele por meio da oração. E não existe salvação senão pela confissão, da pessoa de Jesus. E aí nós podemos nos perguntar, mas como é então que essa fé em Jesus é gerada em nós? É por meio da verdade que a palavra nos revela, Através daquilo que nós temos como registro da palavra, nós geramos a nossa fé. E essa palavra profetizada pelo profeta Joel, praticada pelo apóstolo Paulo e entregue a nós, tem sido cumprida em toda a terra para a salvação dos homens. Se você já professou a sua fé em Jesus, você é convidado a repartir essa fé com o mundo aonde você está, porque é preciso que alguém fale, para gerar essa fé. E fazendo a transição então para o nosso estudo da semana, nós vamos, dentro do estudo das cartas de Paulo, navegar em Gálatas, pensando da vida de Cristo em mim. E o texto de abertura está lá em Gálatas 2:20, ele diz o seguinte: "Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim." Que declaração maravilhosa essa, aonde nós podemos juntos com Paulo afirmar: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E assim como o devocional que nós lemos, essa declaração direta, assertiva sobre salvação, o texto de Gálatas também nos fala sobre salvação, esse mesmo tema. E ele fala, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que isso é mediante a fé, pela graça de Deus, não é pelo meu ou pelo teu esforço. Ela é um dom, ou seja, ela é um presente de Deus, como a gente lê em Efésios 2, de 8 a 10. Deus nos deu a salvação, é um favor imerecido. Isso significa que não existe nada que a gente possa fazer para merecer essa salvação, É pela fé. Como disse, é um presente, Nós simplesmente aceitamos. Ou seja, essa fé não é um esforço físico, não é um esforço racional, é algo em que eu deposito essa fé para permanecer na presença de Deus e poder compartilhar o amor que nós temos recebido dele. Como o apóstolo Paulo fala em Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar, e ele vai falar, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, aquilo que nós renunciamos para viver pela fé, receber esse presente, Nós precisamos sim andar com a consciência de que, salvos por Cristo, nós temos falado dele através da nossa vida. Mas quais são os indicadores que vão dizer que eu estou vivendo esse presente, que eu estou vivendo a salvação? Então, se Cristo realmente habita em você, você vai entender que apenas uma vida de santidade vai fazer sentido, como nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 1. Nós vamos entender que o discipulado, ele faz parte da nossa vida. Nós não fomos chamados para andar sozinhos.
que a intimidade com Deus ela precisa ser parte da minha rotina, é a minha vida, né? Já não sou mais eu quem vivo. Então essa intimidade com Deus, esse relacionamento pessoal, ele precisa ser parte da minha rotina diária e de que o fruto do Espírito ele vai ser evidente. Isso vai aparecer naturalmente na minha vida. E nesse estudo, então, eu queria trazer para você 3 pontos, aonde nós vamos reconhecer a influência da vida de Jesus. A vida de Cristo em nós, ela gera, primeiro, uma vida guiada pelo Espírito Santo e não pela religiosidade. O apóstolo fala no capítulo 3 de Gálatas que será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E aí nós vamos ver que toda vez que a gente força uma prática da religião, até as nossas práticas espirituais diárias, nós estamos focados no jeito errado, nós estamos fazendo do nosso jeito, nós não estamos realmente sendo guiados pelo Espírito Santo, conforme, confiando na palavra de Deus, né? E Paulo está fazendo uma exortação aqui para aqueles que, tendo recebido, né, uma nova vida em Jesus, confiado, né, crendo por fé, eles estavam agora se esforçando por obras para merecer, para mostrar que eles seguiam nesse caminho. E toda vez que nós aplicamos um esforço, isso vai nos trazer uma vida guiada por regras, vai ser pesado. Porém, a graça ela nos propõe liberdade. Essa vida pela fé é uma vida leve. A religiosidade, ela na verdade, ela traz uma distorção do que é a nossa fé. A gente acha que pode ser bem-sucedido espiritualmente se a gente for bem praticante de algumas regras, de alguma lei, e não é isso que a vida de Jesus nos mostra. A própria vida dele, né, nos ensinou. Ele foi levado pelo Espírito Santo para viver um jejum no deserto. Ele recebeu do Espírito Santo poder para curar os enfermos, né? E pregar o Evangelho. E Jesus obedecia ao Espírito Santo. É ele que comandava o que ele iria fazer. Então, a primeira pergunta aqui nesse ponto é: qual é a parte da sua vida que você percebe que não está sendo guiado pelo Espírito Santo? Aonde você tem a oportunidade de clamar, de perguntar antes para Deus: Deus, qual é a direção aqui? O que o Espírito está me direcionando? Segundo ponto, a gente vai entender que a vida de Cristo ela vai gerar em nós uma capacidade de viver uma vida pela fé, né? Conforme 2 Coríntios 5,7 nós já aprendemos, nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos, né? Não o que está à nossa vista. Gálatas 3,6 diz o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, né? Ele foi imputado, ele foi justificado pela fé. E a questão aqui é a fé que é depositada, no que essa fé está sendo depositada. Não é num objeto, não é numa ideia, numa ideologia, né? Não é numa prática religiosa em si, mas é a fé que é depositada em Jesus, né? Para poder, que vai produzir o sobrenatural em nós. Nós precisamos lembrar que Cristo, o Senhor, que é o princípio de todas as coisas, o Deus encarnado, Ele está comigo e contigo. Ele é o Deus Emmanuel. E uma vida assim, ela está longe de ser apenas comum, apenas natural, não é mesmo? Nós precisamos viver essa vida coerente com o que nós cremos. E a Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo que nos ensina a viver a verdade de Deus, conforme João 16, que vai nos lembrar: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E aí uma pergunta de checagem para você. Será que existe algum pensamento de dúvida, algo que você ainda considera como incerto na sua vida, que tem relação com aquilo que Deus tem mostrado para você, naquilo que a palavra tem revelado? E por fim, a vida de Cristo em nós, ela vai gerar liberdade e bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Gálatas 3, dos versos 12 a 14, nos lembra que a lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito aquele que for
pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O que nós estamos vendo aqui é que nós vivermos para conquistar as bênçãos de Deus pelo esforço, o resultado disso será apenas esforço. E quando nós aplicamos fé para viver essa jornada, nós vamos gerar a presença de Deus conosco, Emmanuel. Nós vamos viver essa presença de Deus. E a prova disso é a cruz. Foi a maior prova de amor, né? Que nos deu a liberdade de desfrutar desse relacionamento, dessa promessa, dessa presença de Deus em nós. Podemos viver o perdão, a justificação, não é? O presente da vida eterna, né? Os dons do Espírito Santo. E porque toda a obra que é feita por mãos humanas, a obra da carne, né? A obediência à lei, ela com o tempo vai ser destruída. Agora, aquilo que é vivido pela fé tem a garantia da eternidade, não é mesmo? Pergunta de checagem para você. Você tem desfrutado da liberdade em sua vida por meio de Jesus? Você tem consciência de que as bênçãos de Deus já estão liberadas sobre a sua vida? Gálatas 3, 23 a 25, para a gente encerrar o nosso estudo, nos lembra que antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso condutor, nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O que esse texto está nos ensinando aqui é que essa lei que foi ensinada antes de Jesus, ela foi importante, ela foi essencial para que o povo olhasse, tivesse Deus como seu guia, né? A palavra da verdade, que era Deus, até que Cristo fosse revelado. A partir de Cristo, ele é então o único que pode nos reconectar e nos levar ao céu, ou seja, a Canaã celestial que o povo seguia. É importante, sim, nós nos esforçarmos em tudo que nós fazemos, né? Nos dedicarmos, fazer com excelência. Tudo aquilo que compete à fé, sim, aplicar esforço. Porém, um esforço alinhado com o coração e foco em Jesus, para que a motivação seja correta também. Que eu e você possamos ter ainda mais clareza e consciência dessa vida de Cristo em nós, para que nós possamos viver de uma forma digna daquele em que nós depositamos a nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Que você possa reservar um tempo nessa semana para orar e perguntar a Deus se a fé que você tem vivido tem agradado o coração dele. E que a nossa fé, que precisa ser pequena como um grão de mostarda apenas, né, possa realmente gerar essa vida em satisfação naquele que gera a vida que vale a pena. Amém? Quero te encorajar a seguir crescendo na sua jornada espiritual através dos cursos da Rota do Crescimento que acontecem todas as domingos pela manhã às 10 horas no Colégio Inspire. Tem o QR Code aí na tela para você se inscrever e saber qual é o curso que você pode cursar, né? Pode aplicar nesse tempo na sua jornada de crescimento. Se após assistir esse vídeo, Deus falou com você e talvez você tenha decidido, né, escolheu tomar uma decisão, esse QR Code que está aparecendo agora na tela é para você que entendeu que precisa entregar sua vida para Jesus, se você aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Talvez para você que está se reconciliando com Ele e com a igreja, está voltando ao convívio dos santos, ou para você que está decidindo viver o batismo, testemunho, né, do batismo em águas. Então esse QR Code aí é para você que tomou alguma decisão. Se você ainda não faz parte de um GDC, né, de um grupo da cidade,
e deseja caminhar em conjunto, né? Somos, como vimos aqui, nós não somos uma ilha, somos convidados a viver essa nossa fé em Jesus, né? Em comunidade. Esse QR Code está aparecendo agora na tela é para você procurar um GDC e ser parte dessa família para pertencer. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida.